Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o crime de redução à condição análoga à de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal. Conteúdo, o conteúdo da nossa aula de hoje será primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, formas equiparadas e, por fim, causa de aumento de pena. Primeiro, vamos ler o tipo do artigo 149. O artigo 149 do Código Penal dispõe assim: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso primeiro. Cerceie o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Para primeiro, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, primeiro, considerações iniciais, o bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, com especial realce conferido ao status libertatis, que é a liberdade do homem que se opõe à escravidão, conforme o direito romano. Hoje a gente fala em status libertatis quando nós falamos em prisão, mas a questão do status libertatis ela vem do direito romano, e o status libertatis era aquela condição que as pessoas livres, que os cidadãos possuíam, que os escravos não possuíam. Então a ideia do direito romano é essa, o cidadão possui status libertatis, o escravo não, porque ele é um objeto. E isso é uma coisa que perdurou no Brasil até a Lei Áurea, se você for ver. Tanto que você não fala hoje em escravidão, porque a escravidão ela é juridicamente impossível. O que é possível é você reduzir a pessoa a uma condição análoga de escravo, que é uma condição parecida com a que os escravos tinham. Mas não é possível você escravizar uma pessoa hoje, porque isso é ilegal, certo? Então por isso esse nome desse crime, redução à condição análoga de escravo. É possível você colocar uma pessoa numa condição análoga de escravo, porém não é possível que você torne ela escrava, porque ninguém pode ser escravo pela legislação atual. Isso é óbvio, mas é importante explicar isso para ficar bem claro. Além disso, esse crime ele implica em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É um crime que viola aí a dignidade humana, por isso que é um crime que ele é tão combatido, apesar de não serem tantas ocorrências assim na prática, ele é um crime bastante combatido por violar a dignidade da pessoa humana. Bom, primeiro, sujeitos do crime. Sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, então é um crime comum. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa que seja reduzida à condição análoga de escravo, independentemente de raça, idade, sexo, condição cultural ou capacidade jurídica. Então, o que não importa, por exemplo, se a pessoa é um incapaz. Mesmo o incapaz, ele pode ser reduzido à condição análoga de escravo, certo? Então, aqui não importa a condição jurídica da pessoa, nem raça, idade, sexo, etc. Bom, o tipo objetivo. A conduta típica consiste em reduzir, o verbo núcleo é reduzir alguém à condição análoga de escravo. O verbo reduzir, que tem o sentido de submeter, compreende uma certa dilação temporal na conduta. Isso aqui é muito importante, tá? O que acontece? Quando você reduz, você demanda, o verbo reduzir demanda que tenha uma certa duração essa redução. Por quê? Se é muito breve, a conduta pode configurar ou constrangimento ilegal, ou sequestro ou cárcere privado, mas não redução à condição análoga de escravo, porque o verbo redução demanda essa dilação temporal. Dessa forma, o indivíduo é colocado sob o domínio de outrem, que pode dele livremente dispor.
E a expressão condição análoga de escravo deve ser compreendida como toda e qualquer situação de fato na qual se estabelece de modo concreto a submissão da vítima à posse e domínio de outro. E o crime ele pode ser praticado por meio da prática, né, de uma das seguintes condutas com relação ao trabalhador. Aqui eu coloquei trabalhador, né, mas pode ser qualquer pessoa, eu coloquei trabalhador, porque geralmente esse crime está relacionado a questões de trabalho. Então ele pode ser cometido por meio das seguintes condutas. Primeiro, submetendo a trabalhos forçados. O que é o trabalho forçado? O trabalho forçado é o trabalho realizado de forma obrigatória sem que o empregado possa abandoná-lo. Tá? Trabalho forçado é aquele que o empregado não pode abandonar o trabalho. E não significa necessariamente que seja sem remuneração. Você pode ter um trabalho forçado sem remuneração, mas não é um requisito dele. Você pode ter um trabalho forçado que seja remunerado e mesmo assim vai configurar o crime. Isso é muito importante, tá? Além disso, também configura o crime a jornada exaustiva, que é a jornada excessivamente longa, que não permite ao trabalhador o necessário descanso. Aqui não é questão de hora extra, tá? Tem a questão trabalhista, que é hora extra, né? Descanso interjornada, intrajornada, isso são questões trabalhistas. Aqui é quando a jornada é excessivamente exaustiva, que não permite o trabalhador descansar. Sei lá, 20 horas por dia, 22 horas por dia, sem descanso. Tá? Daí sim, jornada exaustiva. Depois, sujeitando a condições degradantes de trabalho, que são condições de trabalho subhumanas. Aqui, por exemplo, condições degradantes não é a mera falta de um EPI, né, de equipamento de proteção individual, não é a mera falta de uma medicina do trabalho, de uma segurança do trabalho. Não, aqui são efetivamente condições subhumanas. Por exemplo, não deixar o trabalhador ir no banheiro, não deixar tomar água, não deixar comer. Daí sim configura o crime. E não tipo a mera falta, ou não tem ar-condicionado, ou não tem bife no almoço. Não, isso não configura. O que configura aqui é de fato a condição subhumana. Tá? E também configura o crime quando é restrito por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. O preposto é aquele que atua como representante do empregador. Isso aqui é uma coisa que ainda acontece, e acontecia muito em fazendas, que era o quê? O proprietário da fazenda criava um mercadinho para que os funcionários ali comprassem. Só que chegava um momento que as coisas eram tão caras, ou se gastava tanto, que o funcionário ficava endividado e chegava uma hora que ele não recebia mais salário e que o salário dele ia todo para pagar basicamente essa dívida, né? essa dívida que tinha com a vendinha, e o cara não podia se locomover, não podia sair da fazenda enquanto não pagasse essa dívida, nunca pagava, e ele continuava trabalhando lá de graça, simplesmente para obter a comida. Isso não pode, isso configura crime, tá? Importante colocar isso. Daí, importante, não é necessário para a configuração do crime que a vítima seja transferida de um local para outro, nem tampouco se exige que ela permaneça enclausurada, que lhe sejam afligidos maus tratos, ou que seja submetida a trabalho sem remuneração. Então, primeiro, não é necessário que ela seja levada de um lugar para outro, que você tenha a clausura, né, que você tenha uma senzala, por exemplo, ou que você tenha uma cela, uma prisão. Não é necessário que você tenha de fato os maus tratos, e também pode ocorrer o crime mesmo que o trabalho seja remunerado. Então não é requisito do tipo que seja trabalho sem remuneração. Isso é muito importante, tá? Mesmo que seja remunerado, pode ainda assim, dependendo da circunstância do caso concreto, configurar o crime de redução à condição análoga de escravo. No mais, necessário que o estado de submissão, como eu já disse, né? No mais, como eu já falei lá atrás, é necessário que o estado de submissão se prorrogue por determinado lapso temporal de duração considerável, sendo insuficiente a detenção passageira que, em certas circunstâncias, pode configurar o crime de sequestro ou cárcere privado. Isso é uma questão do verbo do tipo, tá? O verbo é reduzir. E reduzir exige uma certa dilação temporal. Por fim, é importante destacar que o consentimento do ofendido é relevante, tá? Para o crime de redução à condição análoga de escravo, o consentimento do ofendido é irrelevante. Não há exclusão do crime se o próprio sujeito passivo, né, a vítima, concorda com a inteira supressão da sua liberdade pessoal, já que isso importa na anulação da sua personalidade. Então a vítima aqui não pode consentir com a redução à condição análoga de escravo. Tá?
Bom, o tipo subjetivo, o crime é doloso, exigindo a consciência e a vontade para a prática do ato. Nas formas equiparadas, a gente vai ver que nas formas equiparadas, além do dolo genérico, que é o parágrafo primeiro, né? Além do dolo genérico, você também tem um dolo específico, que é o fim especial. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, consumação tentativa, na forma simples que a gente estudou, o crime se consuma com a redução da vítima à condição análoga de escravo. Já nas formas equiparadas, que a gente vai estudar, o crime se consuma com o cesseamento do uso de qualquer meio de transporte, bem como com a manutenção da vigilância ostensiva, que daí no caso é o crime permanente, ou com o assenhoramento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. E por fim, a tentativa é admissível nas duas hipóteses. É um crime, então, material, né? Então a tentativa é admissível nas duas hipóteses. Bom, formas equiparadas, nos termos da norma do parágrafo primeiro, incorre na mesma pena quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Aqui é quando você proíbe o trabalhador de usar meio de transporte para sair do local de trabalho e tem que ter esse fim específico, que é com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então aqui tem um dolo específico, né? Um elemento subjetivo do tipo, que é com o fim de retê-lo no local de trabalho. Da mesma forma, né? A forma equiparada comete o crime de forma equiparada, né? Quem mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos pessoais do trabalhador, também com o fim de retê-lo no local de trabalho. Veja que aqui também tem o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico. E tem duas condutas aqui. Primeiro é manter vigilância ostensiva. Vigilância ostensiva é aquela que é para ser vista, aquela vigilância à mostra no local de trabalho. Por exemplo, você manter um capataz, manter um guarda armado, manter cães de guarda, manter muitas câmeras. Isso é vigilância ostensiva. E a outra conduta é reter documentos do trabalhador, se apoderar de documentos. Apoderar, tomar posse, né? E documentos pessoais do trabalhador não precisam ser necessariamente a carteira de trabalho. Pode ser aqui qualquer documento pessoal. RG, CPF, carteira de trabalho, carteira profissional, carteira de organização profissional, OAB, sei lá, qualquer tipo de documento pessoal, certo? E por fim, a gente tem a causa de aumento de pena. A pena aumentada de metade, né? A pena aumentada de metade. Se o crime é cometido contra criança, que é a pessoa menor de 12 anos, ou adolescente, que é a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, ou se é praticado por motivo de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, essas são as formas de aumento de pena, as causas de aumento de pena. Agradeço vocês por terem assistido, espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.